obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Caros colegas, terminada que foi a apresentação do programa quinquenal do Governo por Sua Excelência o Primeiro-Ministro do nosso país, permitam-me que convide agora os presidentes das comissões especializadas para apresentarem os pareceres das comissões. Para o efeito, convido agora Sua Excelência, Sr. Deputado Edson da Graça Francisco Macuacua, Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, a usar da palavra. Senhor Presidente, tenha bondade. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, senhores deputados, senhores membros do Governo, caros convidados. Com a permissão, Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, tenho a subida honra de apresentar o parecer número 1/2015, de 6 de abril, atinente à proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, que passo a apresentar, que passo a ler. Assembleia da República, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Primeira Comissão. Parecer número 1/15, de 6 de abril. Assunto: parecer atinente à proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. Sumário. Em cumprimento do disposto na linha C do artigo 73 e do número 1 do artigo 184, ambos da Lei nº 17/2013, de 12 de agosto, que aprova o regimento da Assembleia da República, e do despacho do 23 de fevereiro de 2015, de Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade recebeu a proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 para efeitos de emissão do competente parecer. Apreciando enquadramento legal. Nos termos do disposto na linha J do número 2 do artigo 179 da Constituição da República, compete à Assembleia da República deliberar sobre o programa do Governo. Com efeito, a aprovação do Programa Quinquenal do Governo é da competência da Assembleia da República, conforme o preceituado no número 1 do artigo 198 da Constituição da República, que estabelece que a Assembleia da República aprecia o programa do Governo no início da legislatura. Em conformidade com o estabelecido no artigo 183 do Regimento da Assembleia da República, o programa do Governo é enviado no início da legislatura ao Presidente da Assembleia da República, que o manda distribuir de imediato aos deputados e às comissões de trabalho. Através do ofício número 23/PM/210/2015, o Primeiro-Ministro submeteu a proposta do Programa Quinquenal do Governo para o quinquênio 2015-2019 à Assembleia da República, tendo como fundamento a linha A do número 1 do artigo 206 da Constituição da República, que fixa que, nas relações com a Assembleia da República, compete ao Primeiro-Ministro apresentar à Assembleia da República o programa do Governo. Na generalidade,
requisitos regimentais da proposta do programa quinquenal do Governo. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera que a proposta do programa do Governo foi concebida em estrita obediência aos requisitos previstos no artigo 182 do Regimento da Assembleia da República, que dispõe que, passo a citar, o Governo apresenta à Assembleia da República o seu programa quinquenal, onde devem estar claramente identificadas as grandes opções globais, os consensos refletidos nos planos de visão de longo prazo e as linhas setoriais de desenvolvimento econômico e social. Fim da citação. Com efeito, debruçando-se em torno da proposta do programa do Governo, a Comissão constata que, passo a citar, o programa do Governo apresenta uma inovação na abordagem da ação governativa em torno de 4 elementos chaves. O primeiro elemento é o seu enfoque integrado e intersetorial, quer das prioridades, quer dos pilares de suporte, procurando evitar uma abordagem de governação setorializada e verticalizada. O segundo elemento é o foco prioritário no desenvolvimento econômico e social inclusivo. O terceiro elemento é a integração dos assuntos transversais em cada prioridade e pilar de suporte, deixando assim de existir um capítulo específico dedicado aos assuntos transversais. E o quarto elemento é a elevação da gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e do ambiente para o estatuto de componente estratégica e prioritária e base material para o país acelerar os esforços de desenvolvimento econômico e progressivamente melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos, rompendo deste modo o tratamento da gestão de recursos naturais e do ambiente na perspectiva de assunto transversal. Fim da citação. No introito da proposta do programa quinquenal, o Governo acentua que o seu enfoque central é, passo a citar, o aumento do emprego, da produtividade e competitividade para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos, no campo e na cidade, em ambiente de paz, harmonia e tranquilidade, consolidando a democracia e a governação participativa e inclusiva. Fim da citação. De acordo com a proposta do programa do Governo, passo a citar, a ação fundamental do Estado estará direcionada para 5 prioridades, designadamente: consolidação da unidade nacional, da paz e da soberania, desenvolvimento do capital humano e social, promoção do emprego, da produtividade e competitividade, desenvolvimento de infraestruturas econômicas e sociais e gestão sustentável e transparente de recursos naturais e do ambiente. A materialização da ação do Governo em cada uma das 5 prioridades será sustentada por 3 pilares de suporte, designadamente a garantia do Estado de Direito Democrático, boa governação e descentralização, a promoção do ambiente macroeconômico equilibrado e sustentável e o reforço da cooperação internacional. Fim da citação. A proposta em apreço, passo a citar, define como objetivo central melhorar as condições de vida do povo moçambicano, aumentando o emprego, a produtividade e a competitividade, criando riqueza e gerando um desenvolvimento equilibrado e inclusivo no ambiente de paz, segurança, harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre os moçambicanos.
Estrutura do Programa de Governo 2015-2019. Da proposta do Programa de Governo, pode-se aferir que compreende uma introdução dedicada à contextualização e enquadramento geral, um segundo capítulo que aborda o objetivo central e as prioridades do Governo para o quinquênio, os quais definem os marcos estruturais e de referência da ação governativa. O terceiro capítulo, que faz o desdobramento de cada uma das prioridades de governação, incorporando os objetivos estratégicos e ações prioritárias. E o quarto capítulo, que apresenta os pilares de suporte que servem de alicerce e fio condutor para a materialização dos objetivos vertidos em cada uma das 5 prioridades de governação. Metodologia adotada. Reconhecendo a importância da participação pública no processo legislativo e na definição das políticas públicas, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade colheu contribuições de diferentes instituições públicas e de organizações da sociedade civil. A participação pública no processo legislativo tem o seu fundamento plasmado no número 5 do artigo 74 do Regimento da Assembleia da República, que estabelece que, passo a citar, no exercício das suas competências, as comissões de trabalho podem solicitar colaboração, informações, relatórios aos órgãos centrais e locais do Estado, a instituições econômicas e sociais. Fim de citação. Na mesma senda, a linha C do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República dispõe que, passo a citar, os relatórios sobre qualquer proposta ou projeto de diploma legal devem, em regra, conter, a linha C, as contribuições recebidas dos vários setores da sociedade. Fim de citação. Neste contexto, o presente parecer beneficiou de contribuições de algumas instituições públicas e da sociedade civil. Na especialidade, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade apresenta as seguintes propostas de emenda. No arrolamento das ações previstas no programa do Governo, as que resultam diretamente da Constituição da República devem figurar em primeiro lugar. No parágrafo 4, propomos a substituição da palavra Estado por Governo, pois trata-se de um programa de governo. No parágrafo 5, propomos o acréscimo da expressão e de justiça social entre as palavras democrático e boa governação, enquadrado no espírito do consagrado no número 1 da Constituição da República, que estabelece que a República de Moçambique é um Estado independente, soberano, democrático e de justiça social. No parágrafo 9, há um uso excessivo dos conectores I. No parágrafo 7, propõe-se a separação dos destinatários, nomeadamente a juventude, mulher e combatentes, das temáticas, designadamente habitação, emprego, agricultura e industrialização, e, por outro lado, alargar a atenção especial às crianças e às minorias. No parágrafo 16, deve-se mencionar primeiro o empresariado nacional e depois o empresariado estrangeiro. No parágrafo 21, deve-se acrescentar a palavra tranquilidade entre as palavras ordem e segurança. E propõe-se ainda a substituição da palavra continentais por terrestres. No parágrafo 24, mostra-se pertinente a substituição da expressão formações políticas por partidos políticos, pois esta expressão, partidos políticos, tem valor e dignidade constitucional.
E propomos ainda a correção da palavra alicerce ou passando a ler-se alicerce. No parágrafo 25, a linha K deve passar a ser a linha B, pois os símbolos nacionais têm consagração constitucional. No parágrafo 27, propomos as seguintes emendas. Na linha A palavra internacional deve estar no plural, de modo a abarcar também a paz, pois, estando no singular, abarcaria apenas a segurança. Na linha B, deve-se acrescentar a expressão bilaterais e antes da palavra multilaterais. Na linha D, a palavra continentais deve ser substituída pela palavra terrestres. Como forma de reforçar a soberania nacional, mostra-se pertinente que seja acrescida uma linha DA com a seguinte redação: reforçar a implantação das instituições públicas e infraestruturas econômicas e sociais nas zonas fronteiriças. Na linha E, portanto, do mesmo número, propomos a inclusão da plataforma continental, pois, nos termos do disposto, no número 1 do artigo 13 da Lei do Mar, aprovado pela Lei número 4/96, de 4 de janeiro, e passo a citar, a plataforma continental da República de Moçambique compreende o leito e o subsolo subjacente às águas do mar, que se estendem além do mar territorial em prolongamento natural terrestre até a distância de 200 milhas marítimas da linha de base. Fim de citação. A linha J passa à linha B, pois é um assunto de soberania com valor e dignidade constitucional, e as iniciais devem ser escritas em maiúsculas. No parágrafo 30, propomos o acréscimo da expressão da pessoa idosa entre as palavras criança e dos grupos vulneráveis. No parágrafo 32, propomos o acréscimo das seguintes alíneas: DA, aumentar o número de professores primários e secundários com formação psicopedagógica especializada para cada nível de ensino. Garantir a estabilidade dos currícula do Sistema Nacional de Educação. Melhorar as condições de trabalho do setor de educação com vista a elevar a dignidade da profissão de professor. No parágrafo 32, propomos que a linha L passe a ter a seguinte redação: implementar cursos de formação vocacional visando a qualificação do capital humano em função das necessidades do mercado de trabalho. No parágrafo 32, propomos o acréscimo da linha MA com a seguinte redação: garantir o funcionamento e expansão das bibliotecas provinciais e distritais. No parágrafo 32, propomos o acréscimo da linha TA com a seguinte redação: promover programas de educação em matérias de cidadania e direitos humanos nas escolas primárias e secundárias. No parágrafo 33, propomos o acréscimo da linha P com a seguinte redação: alargar os serviços de medicina legal. O fundamento desta proposta reside no facto de os serviços de medicina legal constituírem um imprescindível meio de prova. No parágrafo 34, a linha E, a expressão zona rural deve estar no plural. No parágrafo 35, propomos o acréscimo das seguintes alíneas: CA,
reforçar os mecanismos de diálogo e de participação da juventude na identificação de prioridades e soluções para o desenvolvimento. CB, promover a construção de habitação social e o acesso à terra infraestruturada. No parágrafo 36, na linha E, deve-se acrescentar a palavra extrema antes da palavra pobreza e eliminar-se a expressão e vulnerabilidade. No parágrafo 39, propomos o acréscimo da linha AA com a seguinte redação: promover e garantir a abordagem integrada e intersetorial da agricultura em toda a sua cadeia de valor. No parágrafo 53, propomos o acréscimo da linha M com a seguinte redação: melhorar a fiscalização do processo de construção de infraestruturas públicas, de modo a garantir maior qualidade. No parágrafo 60, na linha H, deve-se acrescentar a palavra "da" entre as palavras ocupação e terra, e na linha L propomos a substituição da expressão assegurar pela palavra produzir. No parágrafo 67, a palavra pública deve estar no plural, de modo a englobar também a ordem. No mesmo parágrafo, entre as palavras segurança e pública, deve-se acrescentar a palavra tranquilidade. No parágrafo 74, mostra-se pertinente acrescentar a expressão e desconcentração, pois esta consiste na transferência de competências e ou recursos das instituições do Estado de escalão superior para as instituições de escalão inferior, como, por exemplo, a transferência de competências dos órgãos centrais do Estado para os órgãos provinciais, distritais, de posto administrativo, de localidade ou de povoação. Não basta apenas a descentralização, que consiste na transferência das competências ou recursos dos órgãos centrais do Estado para as entidades ou para entidades não estaduais, como as autarquias locais e as empresas públicas. No parágrafo 75, deve-se começar por referir o desenvolvimento dos distritos e depois o das autarquias. E propomos o acréscimo da palavra locais depois de autarquias. No parágrafo 76, propomos o acréscimo de um S na palavra coletiva em concordância com a palavra pessoas. No parágrafo 77, propomos o acréscimo da linha BA com a seguinte redação: criar condições para o pleno funcionamento dos tribunais superiores de recurso. No parágrafo 77, propomos as seguintes emendas: o acréscimo da linha CA com a seguinte redação: reforçar as inspeções judicial e do Ministério Público. O acréscimo da linha EA com a seguinte redação: reforçar o uso da tecnologia no funcionamento, reforçar o uso das tecnologias no funcionamento das instituições da administração da Justiça. O acréscimo da linha LA com a seguinte redação: promover o maior acesso dos cidadãos à justiça e ao direito. No parágrafo 78, propomos o acréscimo da linha BA com a seguinte redação: prevenir e combater a criminalidade. No parágrafo 78, propomos o acréscimo da linha BA com a seguinte redação: reforçar o controle do processo de atribuição da nacionalidade moçambicana. No parágrafo 79, antes da expressão liberdade de imprensa,
propomos a colocação da expressão liberdade de expressão. Esta proposta prende-se com o facto de que a liberdade de imprensa ser um corolário da liberdade de expressão e conforma-se com o vertido no artigo 48 da Constituição da República de Moçambique. No parágrafo 80, na linha B, deve-se eliminar a expressão "e fiscalizar", pois o governo não deve fiscalizar a atividade dos órgãos de comunicação social, pois pode atentar contra o princípio da liberdade de imprensa plasmado no já citado artigo 48 da Constituição da República. No parágrafo 85, a linha E, mostra-se pertinente o acréscimo da expressão "e desconcentração" pelos fundamentos já anteriormente referidos. No parágrafo 85, propomos o acréscimo da linha HA com a seguinte redação: incentivar a instalação de instituições financeiras nas zonas fronteiriças. No parágrafo 86, a linha C, mostra-se pertinente acrescentar um S na palavra prazo, de modo que sejam abarcados também o curto e médio prazos. Por outro lado, deve-se acrescentar um ponto e vírgula no fim da linha. Ainda no parágrafo 86, a linha G, deve ser substituída a palavra "da" pela palavra "do". No parágrafo 90, depois da palavra "amizade", deve-se acrescentar a expressão "solidariedade e cooperação". Depois da palavra "Estado", deve-se introduzir a palavra "governos". E antes da palavra "países", deve-se colocar "estados". No parágrafo 95, a linha G, mostra-se crucial a palavra "fóruns", portanto, substituir a palavra "fóruns" por fora, pois o plural de fórum é fora, tal como está na linha H. Face às propostas supra-apresentadas, o texto passaria a ter a seguinte redação: à luz deste programa, a ação fundamental do governo estará, a materialização da ação do governo em cada uma das 5 prioridades será sustentada por 3 pilares de suporte, como sejam a garantia do Estado de Direito Democrático e de Justiça Social, boa governação e descentralização, a promoção do ambiente macroeconômico equilibrado e sustentável e o reforço da cooperação internacional. O parágrafo 16 passaria a ter a seguinte redação: a materialização do objetivo central e dos objetivos estratégicos de cada prioridade será sustentada pela implementação e reforço do quadro legal e de políticas nas diversas áreas de desenvolvimento, visando aumentar a confiança dos cidadãos nos sistemas da administração pública e da justiça, continuar a incentivar o empresariado nacional e a atrair os investidores estrangeiros para aumentarem o seu investimento dentro do território nacional, tendo como base um ambiente de negócios mais atrativo, um quadro macroeconômico mais robusto e uma cooperação internacional que reforce e estimule a integração econômica. O parágrafo 21 passaria a ter a seguinte redação: a soberania consubstanciada na defesa da independência nacional, da ordem, segurança e tranquilidade públicas, da integridade territorial, das fronteiras marítimas e terrestres. O parágrafo 24 passaria a ter a seguinte redação: o reforço da colaboração e diálogo permanente e estruturado entre o Estado e as organizações da sociedade civil,
partidos políticos, confissões religiosas, servir de alicerce. No parágrafo 25, teríamos a antiga linha K, que passaria a ser uma linha AA, tendo em conta o valor e a dignidade constitucional dos símbolos nacionais. No mesmo número 25, a linha U passaria a ter a seguinte redação: promover a expansão dos meios de comunicação social de modo a tornarem-se mais eficazes, eficientes e educativos para contribuírem para a consolidação da unidade nacional, promoção dos valores culturais, o aprofundamento e defesa da democracia, bem como o desenvolvimento socioeconômico do país. No número 27, a linha A passaria a ter a seguinte redação: promover a paz e segurança internacionais. A linha BA, que é a antiga a linha G, passaria a ter a seguinte redação: garantir a implementação da política de defesa nacional. A linha B passaria a ter a seguinte redação: contribuir nos debates bilaterais e multilaterais sobre a defesa da paz e segurança internacionais. A linha D passaria a ter a seguinte redação: concluir o processo de reafirmação das fronteiras marítimas e terrestres dentro dos prazos estabelecidos pela União Africana. Teríamos uma nova linha DA com a seguinte redação: reforçar a implantação das instituições públicas e infraestruturas econômicas e sociais nas zonas fronteiriças. A linha E passaria a ter a seguinte redação: garantir a preservação dos interesses nacionais e a defesa dos recursos naturais, do solo, do subsolo, da plataforma continental e aquáticos, marinhos, fluviais e lacustres sob jurisdição nacional. O número 30 passaria a ter a seguinte redação: a proteção e empoderamento da mulher, da criança, da pessoa idosa e dos grupos vulneráveis merecerão atenção especial, de modo a assegurar o desenvolvimento das capacidades básicas das gerações futuras. No parágrafo 32, teríamos uma nova linha DA com a seguinte redação: aumentar o número de professores primários e secundários com formação psicopedagógica especializada para cada nível de ensino. Teríamos um DC novo, que seria melhorar as condições de trabalho no setor da educação para elevar a dignidade da profissão do professor. Teríamos um parágrafo novo, que seria os GA, com a seguinte redação: aumentar o número de escolas primárias e secundárias para garantir o acesso à educação pelas comunidades. A linha L passaria a ter a seguinte redação: implementar cursos de formação vocacional visando a qualificação do capital humano em função das necessidades do mercado do trabalho. Teríamos um LA novo, que seria modernizar e expandir os centros de emprego e operacionalizar os serviços de informação e orientação profissional. Teríamos um MA novo, que seria garantir o funcionamento e expansão das bibliotecas provinciais e distritais. Teríamos um TA novo, que seria promover programas de educação em matérias de cidadania e direitos humanos nas escolas primárias e secundárias. No parágrafo 33, teríamos uma linha nova, JA, com a seguinte redação: aumentar o número de unidades sanitárias que oferecem atendimento especializado e prioritário a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e sexual.
teríamos uma linha P nova, que seria alargar os serviços de medicina legal. No parágrafo 34, a linha E passaria a ter a seguinte redação: construir sistemas de abastecimento de água nas zonas rurais. No parágrafo 35, teríamos uma nova linha CA com a seguinte redação: reforçar os mecanismos de diálogo e de participação da juventude na identificação de prioridades e soluções para o desenvolvimento. Teríamos ainda uma linha nova CB com a seguinte redação: promover a construção de habitação social e o acesso à terra infraestruturada. No parágrafo 36, passaríamos a ter na linha C a seguinte redação: promover medidas que reforcem a igualdade de gênero, os direitos das crianças e das pessoas em situação de extrema pobreza. No parágrafo 39, teríamos um novo parágrafo, uma nova linha AA com a seguinte redação: promover e garantir a abordagem integrada e intersetorial da agricultura em toda a sua cadeia de valor. No parágrafo 35, no parágrafo 53, teríamos uma nova linha M, que seria com a seguinte redação: melhorar a fiscalização do processo de construção de infraestruturas públicas, de modo a garantir maior qualidade. No parágrafo 60, teríamos o próprio parágrafo 60 reformulado apenas com a mudança do N minúscula para maiúscula na palavra natureza. E na linha H, teríamos uma nova redação, que seria regularizar a ocupação da terra de boa-fé. Portanto, regularizar a ocupação da terra de boa-fé. A linha L, teríamos uma nova redação, que seria produzir a cartografia atualizada do país. O parágrafo 67 passaria a ter a seguinte redação: a construção continua, assegurem a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Parágrafo 74 passaria a ter a seguinte redação: neste sentido, o Governo prosseguirá com o processo de descentralização e desconcentração. Continuaria. No parágrafo 75, a linha C passaria a ter a seguinte redação: assegurar o aprofundamento da participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão sobre o desenvolvimento ao nível dos distritos e das autarquias locais. No parágrafo 77, a linha BA passaria a ser uma nova linha com a seguinte redação. Melhor dizendo, aqui colocamos 3 novas linhas com as seguintes redações. Primeira linha: criar condições para o pleno funcionamento dos tribunais superiores de recurso. A segunda linha: reforçar a inspeção judicial, as inspeções judicial e do Ministério Público. E a terceira linha: reforçar o uso das tecnologias no funcionamento das instituições da administração da justiça. E a quarta linha: promover o maior acesso dos cidadãos à justiça e ao direito. O parágrafo 78 passaria a ter a seguinte redação: no âmbito dos esforços para a redução dos índices de criminalidade, de violência urbana, o número de cidadãos sem bilhete de identidade, da melhoria do controle do movimento migratório, e continuaria. Será acrescentada na proposta uma nova linha BA com a seguinte redação: prevenir e combater a criminalidade. Uma nova linha BA com a seguinte redação: reforçar o controle dos requisitos para a atribuição da nacionalidade moçambicana. No parágrafo 79, passaria a ter a seguinte redação:
No quadro da consolidação da unidade nacional e da construção do Estado de Direito Democrático, o Governo prosseguirá a promoção da liberdade de expressão, liberdade de imprensa e acesso à comunicação e informação de qualidade e com isenção para todos os cidadãos. No parágrafo 80, a linha B passaria a ter a seguinte redação: regulamentar a atividade do setor da comunicação social. No parágrafo 85, a linha E passaria a ter a seguinte redação: prosseguir com a descentralização e desconcentração financeiras. A linha HA, que seria a linha nova, teria a seguinte redação: incentivar a instalação de instituições financeiras nas zonas fronteiriças. No parágrafo 86, na linha C, teríamos uma alteração apenas da inicial, que passaria a ser maiúscula. Na linha G, teríamos uma alteração da inicial, que passaria a ser maiúsculo, e a substituição da palavra da por do depois da palavra incorporação. No parágrafo 90, com a proposta apresentada, passaria a ter a seguinte redação: a política externa e a política de cooperação internacional da República de Moçambique e sua estratégia de implementação desempenham um papel fundamental na promoção, estabelecimento e fortalecimento das relações de amizade, de solidariedade e de cooperação com países, estados, governos, e depois continuaria. No parágrafo 95, a linha G, passaria a ter a seguinte redação: defender os interesses econômicos nacionais nos fora internacionais. Apresentadas as propostas de emenda na especialidade, passamos a apresentar o posicionamento dos grupos parlamentares na comissão. Grupo Parlamentar do MDM. Segundo o Grupo Parlamentar do MDM, a proposta do programa quinquenal do Governo não obedeceu o princípio do equilíbrio regional, pois não apresenta a materialização ou execução do programa em regiões, incentivando desta forma o desequilíbrio econômico, social e regional no país, criando condições para o incumprimento do disposto no número 1 do artigo 128, conjugado com o número 1 do artigo 129, ambos da Constituição da República de Moçambique. O programa quinquenal do Governo não apresenta ações para materializar o reforço da colaboração e diálogo permanente e estruturado entre o Governo e os partidos políticos. No que concerne à matéria de descentralização, o programa quinquenal do Governo não faz menção da materialização do Decreto número 33/2006, de 30 de agosto, que institui a transferência às autarquias locais dos setores de saúde, educação e transporte urbano. Pelas razões acima mencionadas, o Grupo Parlamentar do MDM, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, recomenda a apreciação negativa do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. Grupo Parlamentar da RENAM. De acordo com o Grupo Parlamentar da RENAM, a proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 é um enumerado de intenções e vontades que não encontram uma expressão objetiva passível de ser monitorada. Este documento, que deveria ser o instrumento essencial de governação para os próximos 5 anos, carece de indicadores objetivos que possam permitir à Assembleia da República realizar com eficácia o seu mandato de fiscalizador da ação governativa. O povo apresentado nesta Casa deve ser informado de forma clara e objetiva sobre o que o Governo se propõe a realizar ao longo do período de 2015 a 2019, nas diferentes áreas de intervenção,
que serão desagregadas nos planos econômicos e sociais que esta Casa terá a oportunidade de apreciar. O documento que estamos a analisar não nos permite visualizar para além dos desejos do governo. Seria de muita utilidade que os moçambicanos soubessem, por exemplo, quantos professores o governo pretende formar durante o seu mandato, quantas salas de aulas pretende construir ao longo dos 5 anos, porque o que se avalia no ciclo de governação é o programa quinquenal do governo e este instrumento que deve apresentar o que se pretende fazer ao longo dos 5 anos. Importa esclarecer que neste exercício a Assembleia da República não avalia o manifesto eleitoral do partido que sustenta o governo. A Assembleia da República avalia o programa quinquenal do governo e esse deve apresentar indicadores objetivos para que a avaliação seja também objetiva. Pelo acima exposto, a bancada parlamentar da RENAMO recomenda ao plenário a apreciação negativa da proposta do programa quinquenal do governo 2015-2019. Grupo Parlamentar da Frelimo. De acordo com o Grupo Parlamentar da Frelimo, a proposta do programa quinquenal do governo 2015-2019, resultante do manifesto eleitoral democraticamente sufragado pelo voto popular nas eleições do dia 15 de outubro de 2014, define claramente as grandes opções que concorrem para a melhoria da qualidade e condições de vida do povo moçambicano, desiderato assumido desde a fundação da Frelimo a 25 de junho de 1962. O programa do governo adota uma abordagem integrada e assenta em prioridades tangíveis e materializáveis. Concretiza os consensos nacionais alcançados através dos diversos instrumentos de planeamento e monitoria da governação do país, refletidos numa perspectiva de curto, médio e longo prazos. Entendemos que este programa é pragmático, engloba as diversas sensibilidades, independentemente dos interesses e filiações partidárias, da condição religiosa, das regiões de origem, do credo ou raças. Estão patentes na proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 as linhas de desenvolvimento econômico e social que permitirão consolidar o Estado uno, indivisível, forte, próspero, de direito, democrático e de justiça social. A proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, em apreço, está bem estruturada. Apresenta-se como um meio para consolidar a unidade nacional, a paz efetiva, a soberania, a estabilidade, o bem-estar, a provisão do emprego, sobretudo para os jovens, a criação de infraestruturas e a melhoria do ambiente de negócios. Nestes termos, estão criadas as premissas para que a Assembleia da República delibere sobre a proposta do Programa Quinquenal do Governo, de acordo com o preconizado na linha J do número 2 do artigo 179 da Constituição da República. A proposta do Programa Quinquenal do Governo, apresentada pelo Governo, está em perfeito alinhamento com a vontade manifestada pelos moçambicanos no manifesto eleitoral sufragado nas eleições do dia 15 de outubro de 2014 e com o compromisso do então candidato e atual presidente de todos os moçambicanos, Felipe Jacinto Nyusi. Pelo acima exposto e por considerarmos que a proposta do Programa Quinquenal do Governo está revestida de mérito e é oportuna, convidamos aos digníssimos senhores deputados a aprovar o Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. Conclusão. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade
considera que a proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 não enferma de nenhum vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, pelo que recomenda a sua apreciação positiva. Neste sentido, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade apresenta em anexo um projeto de resolução que aprova o Programa do Governo 2015-2019. Adoção. Este parecer foi analisado em plenária da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, nas sessões ordinárias dos dias 25 e 31 de março e dias 1, 2 e 6 de abril de 2015, depois de lida e achada conforme, foi adotada e subscrita pelos deputados. Por mim próprio, Edson da Graça Francisco Macuaco, presidente da Comissão, Ezequiel Molde Gus, relator da Comissão, Manuel Vasconcelos Maria, vice-presidente da Comissão, Antônio Augusto Eduardo Namburete, vice-relator da Comissão, Edmundo Galiza Matos, Helder Ernesto Injorge, Agostinho Gomes Chipindula, Patrício Mpangai, Afonso Lopes Nipero, Esmeralda Aurélio Mutemba, João Catemba Chakwamba, Simon Muhammad Macuian, Rafael Antônio de Souza Guzmão, Carlos Manuel Simbi e Laurinda Silvia Pedro Antônio Che. Não assinaram o parecer por motivos de ausência devidamente justificada as seguintes deputadas: Isidora de Esperança Faz Tudo e Maria Angelina Dick Enoch. Assembleia da República, Maputo, ao 6 de abril de 2015. Excelência, com a vossa permissão, passaria a apresentar, se for oportuno, o projeto de resolução que é proposto pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade. Assembleia da República, resolução número espaço para 2015. Excelência, não é mesmo para apresentação, são dos pareceres. Portanto, terminou a apresentação dos pareceres, vamos agora chamar outro presidente para apresentar o parecer. Muito obrigado pela permissão e pela atenção dispensada. Muito obrigada, Sr. Presidente da primeira comissão. Caros colegas, por uma questão de economia de tempo, gostaria de solicitar aos presidentes que vão a seguir apresentar os pareceres para remeter as propostas de correção formais à comissão-mãe desta matéria, que é a Comissão de Plano e Orçamento. Portanto, esta é uma proposta, lê-se o parecer, mas aquelas correções formais, de facto, vão para a comissão. Excelências, permitam-me que convide, e por quê? Porque no primeiro parecer nós subimos 52 minutos e nós tínhamos 60 minutos. De facto, vamos compensar o tempo. A nossa proposta é que amanhã e depois de amanhã possamos sair às 14 horas, ao invés das 13. Mas se prolongar mais tempo, como não temos de onde retirar o tempo, vamos prolongar para 14h30, para 15 horas. Se é possível reduzir, o que é possível reduzir, vamos reduzir. Excelências, permitam-me que convide agora Sua Excelência, Senhora Conceita Xavier Surtana, presidente da terceira comissão. Não é a comissão mãe agora? Não.